Shalom, Baruchim, Rabim, Leculam, Haverim, Haverot. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Liga Apologética. Amigos, neste vídeo eu quero falar com vocês mais uma vez sobre Daniel 10:13. Porém, neste vídeo nós vamos falar sobre Daniel 10:13 dentro da literatura judaica. Nós vamos ver alguns textos da literatura judaica que falam sobre Daniel 10:13, sobre Miguel, mais especificamente ali na frase que nós analisamos em outros vídeos, a saber, a frase e eis Miguel, vírgula, o primeiro dos príncipes, vírgula, veio me ajudar. O primeiro dos principais príncipes veio me ajudar. Bom, nós vamos falar um pouco sobre este verso dentro da literatura judaica aí. Ok? Eu gostaria de mencionar rapidamente, antes que eu vi um vídeo há poucos dias atrás do professor Davidson Bignon, o reverendo Bignon, aonde ele cita uma tradução do professor Edson de Faria Francisco, que é um grande erudito brasileiro na área aí, de tradução do texto hebraico e também da crítica textual da Bíblia hebraica, do Garotência, e é uma pessoa a qual eu admiro bastante, tenho bastante carinho pelo trabalho dele. E o professor Edson de Faria Francisco, em sua tradução, ele traduziu Miguel, vírgula, ou um dos primeiros príncipes. É bem interessante essa tradução, porque é o seguinte, eu havia mencionado ela de forma periférica em um dos meus vídeos, Miguel, que se nós não traduzíssemos por Miguel, vírgula, o primeiro dos principais príncipes, ou o primeiro dos primeiros príncipes, nós deveríamos traduzir no mínimo por Miguel, vírgula, o um dos principais príncipes. Eu mencionei isso não necessariamente com essas palavras, mas eu mencionei isso de forma periférica em um dos meus vídeos. E isso é bem interessante, por quê? Porque, como eu falei no comentário anterior, mesmo que se traduzir o um, ainda esse o um continua ressaltando a singularidade de Miguel sobre os outros. E é interessante porque dentro da literatura judaica é exatamente isso que acontece. Quando não se opta por traduzir por o primeiro, se comenta que esse errado indica a singularidade de Miguel sobre os outros. Miguel é maior do que os outros. Bom, vamos, sem mais delongas, algum material que eu separei para compartilhar com vocês aqui neste momento, ok? O primeiro que eu gostaria de mencionar aqui, queridos, é esse daqui, que é The New Thesaurus of Scripture, que é o tesouro, o novo tesouro da Escritura, onde se menciona aqui os versos bíblicos. É bem interessante que ao eles falar aqui the prince, que eles vão falar o príncipe, eles mencionam em Zacarias 3:1 e Zacarias 3:2. É bem interessante este fato aqui, que é onde se menciona o anjo do Senhor, e eu vou mencionar um pouquinho sobre isso no final deste vídeo. Mas o que eu gostaria de frisar com você é que aqui, quando eles vão falar sobre a tradução, né, eles vão colocando o texto e vão falando, é interessante que eles colocam uma opção, né, eles colocam um, ou the first, o primeiro, então fica um ou o primeiro, que é bem interessante, né? Então eles, dentro de uma posição mais acadêmica, sempre há essa questão, né, de não ser dogmático e ter cuidado antes de fazer algumas afirmações. Bom, um outro comentário a nível de curiosidade que nós poderíamos mencionar é esse aqui, de Wesley, John Wesley, ok? Onde ele comenta aqui de forma bem interessante que esse é um comentário da época dele, onde ele diz que Miguel, aqui a figura de Miguel em Daniel 10:13, ela é comumente associada à pessoa de Cristo, né? A Cristo. Então, comumente relacionado com Cristo, o que é bastante interessante. Bom, vamos à literatura judaica, então, falar sobre isso. Bom, eu tenho aqui na minha mão o Talmud Bavli, Talmud babilônico, ok? Aqui eu tenho na minha mão um tratado de Berahot, tá certo? Vou tratar de cabeça para baixo. Eu tenho aqui o Talmud babilônico, tá certo? Talmud Bavli. Eu tenho o primeiro tratado em minha mão, que é o tratado de Berahot, e eu gostaria de ler um breve texto com vocês, que está em 4b, ok? Aqui no Talmud.
Aqui o contexto é uma discussão sobre o Shema, sobre errado e tal, e aí entra a figura de Miguel, ela é mencionada, e a forma como ela é mencionada e se fala do errado, ela é uma questão bem interessante que vale a pena ser mencionada. Então, eu vou ler aqui, abre aspas, diz assim: já que citou o ensinamento de Rabi Eleazar ben Aviná, a Guemará registra aqui suas palavras sobre o outro assunto. Disse o Rabi Eleazar ben Aviná, maior é a grandeza do que foi dito sobre Miguel do que o que foi dito sobre Gabriel, pois sobre o anjo Miguel está escrito, e voou a mim um serafim. E sobre o anjo Gabriel está escrito, e o varão Gabriel, que havia visto em minha visão, ao princípio voou um voo. Ou seja, o anjo Miguel consegue chegar ao seu destino com um só voo, enquanto Gabriel precisa fazer uma parada e 2 voos para chegar ao seu destino. Esse é um comentário de Irache. Aí ele diz assim, embaixo. Aí vem uma pergunta, né? Que a pergunta é feita em hebraico, então, Mai Mashma Bihai Errado Michael Hu. Ou seja, a Guemará pergunta, como sabemos que que errado, se refere a Miguel? Aí vem, então, a observação. Pois o Rabi Eleazar parece estar certo de que um dos serafins, em Isaiah 6,6, Isaías 6,6, se refere a Miguel. Disse o Rabi Yohanan, essa conclusão vem de um em um, pois que está escrito, e voou a mim um e dos serafins. E ele diz, e lá em outro lugar está escrito, e eis que Miguel, um dos primeiros ministros, veio em meu auxílio. De acordo com o Rabi Yohanan, podemos aprender que um se refere a Miguel através de um dispositivo semelhante a Guemará, Shavá. Ou seja, a similitude de duas proposições em trechos de 2 textos diferentes. Ou seja, quando se pega os 2 textos diferentes, se compara a similitude deles, eles chegam a essa conclusão e eles dizem o seguinte: no Midrash, nossos sábios ensinam também que um caracteriza algo especial, o errado caracteriza algo especial, e eles dizem assim: o que reforça a ideia de que Miguel era um anjo de maior importância. E eles continuam falando aqui. Ou seja, a ideia é que Miguel ele é um anjo muito importante, porque embora o Rabi Yohanan, que não é o caso de todos os rabinos, de traduzir como um, outros traduzem como único e até mesmo é traduzido como o primeiro, que nós vamos ver mais para frente, ele pondera que mesmo traduzindo como um, a palavra errado ressalta que Miguel ele é grande, que ele é especial. É bem interessante, ela é uma discussão talmúdica, teria muitos outros textos da literatura talmúdica que poderiam ser mencionados. Mas esse texto é bem interessante, por quê? Porque se vocês assistiram o meu primeiro vídeo, no meu primeiro vídeo, quando eu falo sobre Daniel 10:13, eu menciono no final o comentário de Delite, onde Delite diz que o nome de Miguel apresenta Miguel como sendo igual ao Eterno, ao Deus de Israel, que é algo bastante interessante. Um dos maiores eruditos no que tange a Bíblia hebraica foi Delite. E aí eu mencionei alguns comentários ali rabínicos, aonde é dito que um ali deveria ser traduzido por único e seria uma indicativa da divindade, ou seja, que é algo bem interessante também, porque se ali é traduzido como único e eles entendem como uma referência à questão do Shema e a divindade, então logo isso implica que Miguel ele é divino, né? Isso é muito interessante. Mas vamos a alguns outros textos que eu separei para comentar com vocês aqui, ok? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na tela um texto. Deixe-me só pegar aqui o texto para compartilhar com vocês rapidamente um texto sobre isso. Esses textos da literatura judaica, queridos, deixem-me observar uma coisa com vocês. Esses textos da literatura judaica,
eu vou apresentar para vocês neste momento, eles não são para provar a minha posição, até porque eu já demonstrei para vocês em outros materiais, né, bíblicos, né, nos meus primeiros vídeos bíblicos, e a base para a tradução que eu dei dentro da sintaxe do hebraico, dentro do texto hebraico, eu já demonstrei isso. Então, o que eu vou mostrar aqui agora é para ampliar a nossa discussão, para que você avance na compreensão da discussão acadêmica dentro do assunto, ok? Eu digo isso porque algumas pessoas certamente vão vir aqui e vão comentar dizendo que eu quero provar agora que Miguel é Jesus ou qualquer coisa dessa natureza pela tradição judaica, ou seja, não estou usando a Bíblia, não. Eu já fiz 3 vídeos onde eu mencionei Bíblia, somente Bíblia, em algum comentáriozinho ou outro de forma periférica ali, mas foi necessariamente a Bíblia e a tradução da Bíblia. Agora nós vamos um pouco mais além e vamos perceber como que isso se dá dentro de uma aí, esfera acadêmica e dentro dos comentários rabínicos, ok? Bom, vamos lá então. Vamos abrir aqui. Ok. Aqui, então, nós temos o nosso PowerPoint, que eu vou usar com vocês alguns textos. Esse texto aqui, ele é bem similar ao texto do Talmud que nós acabamos de ver, de Berahot. Então, nós vamos avançar e vamos partir deste comentário aqui, que é o comentário de Irache, ok? Deixe-me pegar a canetinha aqui para explicar uma coisa para vocês. Bom, aqui, que tá, vou deixar separado aqui, nós temos Hassarim Harishonim. No comentário de Irache, o que acontece nos comentários de Irache? Os comentários de Irache, quando se coloca eles, nós precisamos ter uma coisa em mente. E o que é isso? É que sempre que Irache vai fazer um comentário, ele põe parte do versículo que ele vai comentar antes do comentário dele. Então, isso daqui é o comentário, ok? E isso daqui é parte do versículo que vem antes, tá? E o comentário que nós vamos ver, esse cidadão aqui, que é um grande rabino comentarista judeu do período medieval. Então, nós temos aqui os príncipes, desculpe, isso, os príncipes, os primeiros, né? Dos primeiros príncipes, então. E aí, depois, na sequência, nós temos, então, o comentário de Irache. O comentário de Irache, então, nós temos o seguinte, Irache, ele coloca, então, parte do versículo, né, que seria dos primeiros príncipes, e depois ele comenta, ou seja, o mais importante entre os que entram. Então, Urashi, ele coloca que Miguel seria o mais importante para Arashi. Arashi, ao comentário, ele vê que Miguel ele é o mais importante. Aquilo que eu tenho destacado nos meus vídeos constantemente. Miguel, ele é singular, né? A tradução aponta para a singularidade de Miguel. Irashi, ele comenta isso. E vale salientar, assim, algumas pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade com alguns materiais, porque é o seguinte, materiais como esse daqui que nós estamos vendo aqui de Irache e outros que nós vamos ver no nosso vídeo, eles não estão traduzidos para a língua portuguesa ou para a língua inglesa, eles estão em hebraico, e esse hebraico aqui ele não é o hebraico bíblico. Ou seja, não adianta nem a pessoa pegar um dicionário de hebraico bíblico, ela não vai conseguir traduzir isso daqui direito, porque não é hebraico bíblico. Então, isso aqui já é um hebraico do período medieval. E todo mundo que estuda hebraico sabe que o hebraico de Irache é um hebraico difícil. Então, isso complica. Eu até vi algumas pessoas, uma pessoa, né, que copiou parte de um comentário do David Stan, e estava postando por aí, dizendo, né, que aquela era a posição judaica, né? Então, pegou uma parte de um comentário do David Stan, tem bastante coisa interessante, com certeza, mas que não é tudo, né? Então, devido à limitação de algumas pessoas na compreensão e no estudo do hebraico, elas acabam não tendo o conhecimento dessas questões aqui que nós estamos tendo. Então, Miguel, ele é o principal para Rashi, ok? Mas vamos avançar. Eu
separei aqui um outro vídeo, não, desculpe, um outro texto bem interessante, que é esse texto aqui. Bom, este texto aqui nós temos então o seguinte, Verhine Michael Shehu Ahad Verhame Mihu Mihad Mahasarin Harishonin Rui Panay Meller. Então nós teríamos, numa tradução literal do hebraico, e eis Miguel, que é um, e o de único, que é um de único, e de único, dos príncipes, os primeiros, que vê, né, Roi, a face do rei. Note, vamos ver algumas coisas aqui. Então, aqui nós temos eis, né, uma interjeição, Reneu, vago, nós temos o nome Michael, nós temos, então, Shehu, que fica que, é demonstrativo. Então, nós temos que é um, aqui nós temos o vav, né, e, de, único. Então, veja que nós temos, na tradução literal deste verso, e eis Miguel, que é um, e o um de único, e o de único. Ou seja, é uma tradução muito peculiar esse comentário. Por quê? Miguel é um de o único. Veja, um de o único é bem interessante. Ou pode ser, isso daqui também pode ser traduzido plenamente como e eis Miguel, que é o primeiro de o único. Ambas as traduções elas são plenamente plausíveis aqui. E o mais interessante é esse daqui, o único. Por que isso? Né? Se referindo a Miguel, perceba que se ressalta a singularidade de Miguel, o único. Ele é um de o único. Isso daqui está dentro de um pano de fundo de uma discussão que está em outros textos rabínicos que nós já vimos, aonde Miguel ali, o errado, ele é considerado como o único, como uma referência à divindade. E se faz alusão até mesmo ao Shema. Então, aqui nós temos esse pano de fundo. Então, veja, queridos, que essa discussão em torno de Daniel 10:13, ela é muito mais profunda do que algumas pessoas colocam, do que a forma como algumas pessoas colocam. Mas vamos avançar. Aqui nós temos um outro texto bem interessante que vale ser considerado. Deixe-me pegar a canetinha. E vale lembrar, assim, queridos, há outros textos. Esse texto aqui, esses textos nós colocamos porque eu julgo assim ser mais interessante, mas nós poderíamos falar de outros textos. Então, aqui nós teríamos, né, uma parte do texto bíblico, e na verdade não está nem com o hebraico bíblico, né, mas já um hebraico posterior, Mihael, Hade, Min, Hassarim, Harishonim, que pode ser tanto traduzido como Miguel, dos primeiros príncipes, quanto Miguel, o primeiro dos primeiros príncipes. Aqui, então, nós temos essa particularzinha aqui. Vamos avançar aqui, porque o próximo texto que eu tenho, eu gostaria de falar com eles sobre ele de forma mais detalhada com você. Então, a tradução que nós teríamos aí, o comentário que nós teríamos aí é Miguel, o primeiro dos ministros, ou o primeiro dos principais, que é superior ao resto dos ministros ou ao resto dos principais e os influencia. Então, nós temos essa tradução aí. Então, colocando que Miguel seria, então, o principal, o mais importante, tá? Dos ministros. Veja, aí então. E aí nós vamos para esse texto aqui, que eu gostaria de trabalhar ele um pouco com mais detalhes com vocês, tá? E é este texto aqui, ó. Então, o que nós temos, porque aqui nós temos o seguinte, nós vamos ler ele a partir daqui para cá, tá?
e ele termina aqui, ok? Porque nós temos nesse texto Michael Ahad Sar Hagadol Shehu Hakohen Hagadol. Essa parte aqui, vamos considerar rapidamente esta parte aqui, porque eu quero fazer um comentário sobre ela mais tarde com vocês. Miguel, o primeiro, ou um príncipe, o grande, né, que é Hagadol, que é sacerdote grande, ou sumo sacerdote. Então, Miguel, o primeiro príncipe grande, sumo sacerdote. Ou Miguel, príncipe grande, sumo sacerdote. Eu estou tentando não ser dogmático quanto ao errado aqui, embora aqui embaixo eles mesmos vão colocar o errado como único. Tá? Então veja que eles colocam errado aqui, Miguel aqui como sacerdote, ok? Então vamos para a tradução do texto, então, direto para nós vermos aí. Miguel, o grande príncipe que é o sacerdote no alto acima, e é chamado no verso de 1. Tá vendo aqui? E é chamado no verso de 1. Deixa eu sublinhar aqui para vocês verem. E é chamado no verso de 1. E aí vem o verso, né? Vehine Michael Ahad Min Hasarin Harishonim Bo. E aí continua, né? Lazeruni. E aí nós teríamos, então, que seria a tradução disso daqui, que eles traduzem da seguinte forma isso daqui, então. E eis Miguel, um dos ministros. Aí eles colocam aqui desculpa, eles colocam aqui, então, o primeiro veio em meu auxílio. Veja que eles traduzem como o primeiro. E aí é citado, então, aqui Daniel, né? E aí nós temos aí Daniel. E aí embaixo eles citam também o Tratado de Berahot, página 4, né? Aqui, nós temos o Dalit, página 4. Então veja que eles traduzem aqui Miguel como sendo o primeiro, indicando a singularidade de Miguel. Então isso é muito importante. Bom, deixe-me tirar aqui para mim fazer algumas considerações com vocês sobre isso, para o vídeo não ficar muito longo, para o nosso vídeo não ficar extenso. Vamos lá. Amigos, percebam uma coisa, eu gostaria de pontuar uma coisa com vocês sobre esses textos que nós lemos. Perceba que mesmo aqueles que não optam por traduzir por o primeiro, eles destacam que Errade aponta para a singularidade e para a grandeza de Miguel. Outros já preferem traduzir por o primeiro. Ok? Em alguns momentos, como estava meio em aberto, eu tentei não ser dogmático. Mas, por exemplo, dois dos textos que nós vimos aí, inclusive o último, que para mim ele é um texto singular, eu resolvi deixar por último, porque eu quero fazer um comentário, eles próprios traduzem o primeiro vem em meu auxílio. Quem comenta isso são pessoas que conheciam da língua hebraica, né? Que falavam hebraico, escreviam em hebraico. E veja, por que isso é interessante? Ali, Miguel é colocado como sacerdote. E lá no início, eu mostrei para vocês que em algum momento, alguns estudiosos tentam relacionar ali até o próprio texto com o anjo do Senhor, lá de Zacarias, capítulo 3, verso 1 e verso 12. Por que isso me chama a atenção e é interessante? Eu fiz há pouco tempo, eu até vou postar alguns vídeos sobre isso, eu fiz uma exegese sobre Zacarias 3, a perícope onde é mencionado o anjo do Senhor. Eu escrevi 64 páginas sobre Zacarias capítulo 3. E quando eu estava pesquisando, quando chegou na parte da exegese, que é onde eu tinha que ler todos os comentários, ou pelo menos os principais comentários a respeito do texto, na tradição tanto judaica quanto na tradição cristã, eu percebi uma coisa.
a tendência de se enxergar o anjo do Senhor como Miguel. Por exemplo, se não me falha a memória aí de Esdras, no vídeo sobre Zacarias, eu vou falar isso com mais detalhes, mas Esdras, ele mesmo, ele troca ali o anjo do Senhor por Miguel. E me chamou bastante a atenção quando eu fui ler o comentário de Irache. Irache, ele troca ali o anjo do Senhor por Hashem, que quer dizer o nome, é uma expressão dentro da literatura judaica e usado dentro do contexto judaico para se referir ao próprio Eterno. Ele chama o anjo do Senhor de Hashem. Então é interessante o quê? Que você percebe que em determinado momento eles colocam o Miguel como sacerdote, eles colocam o Miguel como sendo o próprio anjo do Senhor, e eles colocam o anjo do Senhor como sendo o próprio Hashem. Eu tenho feito alguns vídeos aqui, tá no canal da Liga Apologética, onde eu tenho demonstrado que o anjo do Senhor ele é divino. Então veja, querido, que esse debate ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que algumas pessoas querem pintar na internet. Perceba que pessoas que tinham um grande estudo, pesquisaram muito sobre isso, chegaram a essas compreensões. E às vezes esses debates são tratados aqui no YouTube de forma muito simplista, né? De forma simplista. E o que eu queria trazer para vocês é: não levem esses debates de forma simplista, compreendam. Gente, existe uma discussão muito grande por trás disso. Você tem pessoas que conheciam as línguas bíblicas, que dominavam esses assuntos, e que discutiam a respeito disso. E mesmo aqueles que não traduziram por o primeiro, eles entendiam que um ali, o errado, ou se ele referia a único, uma referência à divindade, ou à singularidade de Miguel, de forma que ele seria maior do que todos os outros. Tá certo? Até a próxima.